que são diálogos chamados diálogos socráticos, né? Nos quais o Platão diz quem foi o Sócrates, o que ele fez, qual é a importância dele, etc, etc. Porém, o Platão não foi a única pessoa que escreveu a respeito do Sócrates, né? E, inclusive, a abordagem platônica não é a única abordagem para tentar dizer quem foi o Sócrates, né? Então, a gente tem o Xenofonte, que criou diálogos também socráticos, criou uma apologia da defesa do Sócrates, e que mostra um Sócrates um pouco diferente do Platão, tá? E tem o Anaxímenes também, que fez uma comédia, né? Chama-se As Nuvens, na qual o Sócrates é um personagem, né? Então, temos esse problema de que o Sócrates é uma pessoa que ele pessoalmente nunca escreveu nada, né? Então, a gente conhece a obra dele por intermédio de outras pessoas, e essas outras pessoas, elas trazem visões distintas, né, de quem teria sido Sócrates. Então, a gente tem um certo problema aí de entender quem é esse Sócrates histórico, né? Mas, enfim, a aula passada foi toda dedicada ao Sócrates. Eu só estou mostrando para vocês agora que eu criei um PowerPoint, porque era muito assunto, né? E aí, para explicar o Sócrates, em geral, a gente fala nos antecedentes do Sócrates, ou quem, num certo sentido, inspirou o Sócrates, se faz com que a gente conheça a obra dele de uma maneira indireta, né? Que são os sofistas. E aí, em relação aos sofistas, eu falei para vocês basicamente do Protágoras, que tem a máxima, o homem é a medida de todas as coisas, né? E que era basicamente uma pessoa que usava da metodologia dialética, de perguntas e tal, para desestruturar o conhecimento das outras pessoas, né? E que usava os seus conhecimentos para ensinar a oratória e também a dialética, né? Para que os jovens que eram seus alunos se dessem bem nas assembleias e conseguissem fazer prevalecer a sua visão das coisas, né? Então, os sofistas eram professores, eram os primeiros professores da Grécia, né? E o Protágoras foi a primeira pessoa que se autodenominou sofista, tá? Que era, então, uma pessoa que ensinava conhecimento. O Gorgias é o segundo, e que tinha, num certo sentido, um ceticismo mais radical ainda do que Protágoras, né? Porque ele desenvolveu três teses famosas, né? De que o nada existe, né? Então, tanto o nada existe quanto o ser seria um nada, né? Então, não existe algo que pois se existisse, teria que se vir de algo que fosse eterno, ou então em transformação, e ele combate essas duas hipóteses. Se existisse, ele ainda vai dizer que seria impossível conhecer, né? E se fosse conhecido, não seria possível transmitir a ninguém. Então, por meio desses três máximas céticas aí, o Gorgias ele elimina toda perspectiva de construção de um conhecimento único, tá? Essa que é a grande questão. Esses sofistas, eles estão batendo no Parmênides, que é um autor que a gente viu também algumas aulas atrás, que dizia, então, que o ser era a única coisa que existia e que era possível conhecer esse ser, esse conhecimento único, tá? Depois a gente viu o Sócrates, cuja característica clara do Sócrates é o uso da dialética, das perguntas, né? Justamente para mostrar às pessoas que elas não sabem nada, né? Ele ia exaurindo as pessoas, fazendo perguntas. O banquete é um diálogo que trata da questão do belo, né? Então o que é o belo? Não, mas isso é o belo? E aquele outro também não é belo? Então como é que um cavalo é belo e uma mulher é bela? O que tem que une essas duas coisas, né? Então ele vai desestabilizando, num certo sentido, esse saber das pessoas em relação às coisas, né? E inaugura também, né, uma reflexão moral, que é alguma coisa que os primeiros autores da filosofia, os pré-socráticos,
não estavam muito interessados, eles não estavam preocupados com isso, tá? Eles estavam preocupados com a matéria, se tudo vem da água, como é que tudo se transforma, a parte da água em outras matérias e tal. Até por isso os pré-socráticos eram chamados também de físicos, né? Eles estavam muito preocupados com essa questão do concreto, do mundo concreto real do cosmos, né? A gente poderia chamar. E o Sócrates já inaugura uma reflexão moral e uma subjetividade, que é uma coisa importante. Ele usa da dialética como método de questionamento, uma permanente ironia que a gente pode associar com a dialética, né? Essa questão de estar sempre perguntando acaba desembocando numa ironia, porque a última conclusão é de que as pessoas não sabem de nada, apesar de se passarem por sábios, né? E criador da maêutica, que é justamente esse método de ficar perguntando, 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 e a partir das perguntas, então, conseguir construir uma interrogação sem respostas, né, mostrando que a gente não conhece o assunto, ou pelo menos que se tente arrancar ideias das pessoas por meio desse processo de perguntas. Tá? Não escreveu nada, mas conhecemos o pensamento do Sócrates por meio do Xenofonte, que escreveu diálogos de um Sócrates bastante baixo, de um Sócrates meio assim, de baixo nível, um Sócrates que era um cara um pouco vulgar, né? Extremo, no sentido sofístico, né? Um Sócrates sofístico. O Platão, que cria um Sócrates idealizado, tá? E o Aristófanes, que vai criar a comédia, que vai chamar as nuvens, né? Onde vai criar um Sócrates risível, assim, um Sócrates que a gente ele é meio ridículo, né? Ele é um cara que vive as nuvens, né? O que são as nuvens? Né? As nuvens não é nada, as nuvens é uma bruma de pensamento, de fumaça, né? Que o Sócrates engana todo mundo dizendo que a inteligência dele é um pensamento dele, mas no fundo não é nada, são nuvens, né? Então a gente viu um pouquinho isso, eu criei o PowerPoint só para sistematizar mais esses dados genéricos que a gente viu, e, por fim, eu falei que surgiram 3 escolas socráticas, né? Que são os megáricos, os cirenaicos e os cínicos, né? E aí coloquei aqui alguns dos principais expoentes de cada uma dessas escolas, né? E discuti um pouquinho com vocês, assim, as características, né? Que estão um pouco resumidas aqui nesse PowerPoint, para vocês poderem dar uma revisada e tudo mais, tá? Pois bem, e aí a gente entra, então, no tema de hoje, que é o Platão, tá? Antes de entrar no tema de hoje, eu queria só chamar a atenção de que eu tive um probleminha técnico na semana retrasada, então acabou que eu não percebi que tinha gente querendo fazer perguntas e algumas participações, né? E eu só fui perceber isso, vocês me desculpem, quando eu fui mexer com a gravação. Aí quando eu fui mexer com a gravação, aí que eu vi que teve gente que tentou perguntar lá, o Matheus e mais alguém, né? Então, antes de eu entrar no Platão, inicialmente eu vou abrir um espaço, né? Para que se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, antes de eu entrar no Platão, pode perguntar, tá? A respeito do Sócrates, ficou alguma dúvida dos sofistas, daquelas 3 escolas socráticas lá? Enquanto isso, eu vou colocando o nome do Antônio Tomás também aqui na listinha, que eu já tinha sido avisado que o Antônio está chegando agora. Bem-vindo aí, Antônio. Tudo tranquilo? Não temos nenhuma pergunta? Se precisarem, se alguém tiver sem áudio, pode colocar alguma coisa no chat aí. Bom, se não temos nenhuma dúvida, então eu vou começar a exposição do Platão, tá bom? Mas a hora que vocês quiserem me interromper hoje, eu acho que eu estou ouvindo o áudio de vocês. Tem alguém que está com áudio aí, só para poder abrir o microfone e me falar um boa noite, só para ver se eu estou ouvindo mesmo vocês? Boa noite, professor. Dá para escutar? Ah,
Obrigado, Nix. Deu sim. Imagina. Então, agora estou ligado. Estou até de fone de ouvido agora, não sei se vocês repararam agora, agora eu ouço vocês, tá? O computador aqui, semana retrasada, me deixou na mão. Professor, eu vou falar bem rápido. Claro. Sobre Sócrates, eu tinha visto um pouco, né? E eu achei, assim, muito bonito quando eu li, parecia que eu estava no julgamento. Aí depois eu tive uma reflexão, assim, eu parei para pensar. Quando. Pode chamar de você, né? Claro. Quando tocou no assunto que era um pouco assim, idealizado. Eu estava levando aquilo como uma verdade, mas não é registro dele, realmente é uma outra pessoa escrevendo, né? Uhum, E uhum, quando lê uma parte daquele julgamento, parece que a gente está ali sentado. uhum. Ele está falando sempre, sempre assim, em favor do Sócrates, né? É. A moral, tudo. É muito interessante isso. Aham. É muito interessante. Eu vi de duas maneiras. Da primeira, que eu Uhum, enxergava como se estivesse naquele julgamento e outras pessoas sendo injustas, né? uhum, uhum. E depois eu tive também uma reflexão a partir do momento que eu escutei, dando as aulas, tudo. Eu falei, nossa, a gente tem que parar e pensar realmente e tirar nossas próprias conclusões, né? É, É isso, não aceitar o que vem de primeira. essa é a dificuldade, né? Essa é... Sim, mas estamos aqui para isso, né? Para parar, mesmo que quietinho, mas a gente vai pensando, vai entrando na aula e vai. Isso vai ajudando no dia a dia, na vida, Claro, né? claro. Obrigada, viu? É Obrigada. isso mesmo, que é isso. O objetivo é exatamente esse, né? A filosofia ela é sempre uma espécie de provocação, né? E como você muito bem percebeu, né? Quer dizer, o Sócrates é uma pessoa que ele foi acusada, né, pela sociedade grega, foi processada pela sociedade grega e foi condenado à morte, né? Então é uma situação biográfica bastante importante, relevante, né? E houve autores da filosofia que analisaram, né, e viram, né, porque o que a gente conhece desse processo são dois diálogos, um que é do Platão, né, que se chama Apologia do Sócrates, e outro é do Xenofonte, que também chama Apologia de Sócrates, né? São dois diálogos que explicam o que aconteceu, como é que foi a confusão lá do julgamento dele, né? E principalmente do Xenofonte, ele pinta o processo como se o Sócrates tivesse sido massacrado, assim, né? Como se aquilo tivesse sido alguma coisa, uma ação completamente sem sentido, né? Uma coisa de que realmente Sócrates teria sido perseguido e morto propositadamente por pessoas que não gostavam dele, né? Ele leva muito isso para um lado pessoal, assim, para um lado de uma perspectiva de injustiça, né? A gente, quando lê esse Apologia de Xenofonte, a gente fica muito chateado, assim, né? E toda uma tradição neoplatônica, depois, no cristianismo, né, vai, inclusive, aproximar um pouco, né, a morte do Sócrates, né, a morte de Jesus, assim, vai haver uma espécie de aproximação no sentido da aproximação da injustiça, né? Daquela dor que a gente sente de ver uma pessoa que só fazia bem, que só queria ajudar e tudo mais, ser injustiçada e condenada à morte, né? Porque o Sócrates ele fala na defesa dele, na apologia, olha, eu só queria ajudar a Grécia, eu só queria fazer com que vocês percebessem que vocês tinham que melhorar, que vocês tinham que crescer e tal. Então tem muito esse discurso, né? Agora, conforme eu tentei passar para vocês, quer dizer, outros autores da filosofia, principalmente o Hegel e o Kierkegaard, que eu trouxe aqui para vocês, né? Quer dizer, eles vão fazer uma leitura um pouco diferente, mostrando que realmente numa sociedade que era tão ancorada em torno de valores religiosos e valores legais, né? Surgir alguém que começasse a questionar as divindades e questionar a legislação, as leis da cidade e tudo mais, mostrava-se assim, eles trouxeram à tona, na verdade, em que medida o Sócrates agrediu a sociedade da época dele. Tá? E é isso que eu tentei destacar para vocês, e como você muito bem atualizou, né? Obrigado pela tua colaboração, quer dizer, isso faz a gente pensar, né?
No fundo, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu trago os elementos para que a gente pense, né, a respeito desses elementos, tá? Então, obrigado, Nitz. Valeu pela participação, tá? Bom, o Platão, aí é o seguinte, né? Quer dizer, por um lado, dar uma aula a respeito de Platão é tudo o que uma pessoa que estuda filosofia, uma pessoa que está dedicada a esse tema, né? É tudo com o que a gente sonha, né? Porque é um autor riquíssimo, né? Talvez dos mais ricos filósofos, né? Da história da filosofia, é uma das pessoas que mais se destacou. Por outro lado, quer dizer, você tem um verdadeiro desafio nas mãos, né, que é assim filtrar e selecionar aquilo que você acha que é possível, né, de você chamar a atenção de um autor tão complexo e tão trabalhado. Então, o que tem que se dizer inicialmente do Platão? O Platão, diferentemente dos filósofos anteriores que a gente viu, né? Então, Sócrates não escreveu nada, mas o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes e tal, aqueles pré-socráticos, a gente tem o Heráclito, o Parmênides, né? A gente tem fragmentos da obra. São pequenos trechinhos, coisas que, por intermédio de outros autores, a gente sabe que eles escreveram. Então, a gente conhece textos do Parmênides por meio do Aristóteles, por meio do Sexto Empírico, que é um autor mais para frente, né? Enfim, a gente conhece indiretamente. Com o Platão surge uma coisa muito nova na filosofia, que é a seguinte: o Platão escreveu 36 diálogos, e a gente conhece os 36 diálogos. Os diálogos chegaram até a gente. Tá? Não que isso tenha sido um processo muito fácil, assim, simplório. Não, foi complicado. Né? Até esses diálogos chegarem aqui foi uma história imensa. Né? Mas, enfim, fora isso, ainda existem problemas. Quer dizer, esses caras escreviam numa língua que era o grego arcaico, né? Que é uma língua morta, que ninguém mais fala. O grego moderno não é o grego arcaico, é diferente. Então, é uma língua morta e que era uma língua muito precária em certos sentidos. Então, por exemplo, os gregos, eles escreviam, não tinha espaço entre as palavras, né? Então, eles escreviam tudo junto, né? E aí, por isso, tinha palavras que, às vezes, você não sabe se a palavra termina nessa letra ou se termina na letra seguinte, né? Existiam ambiguidades, existiam problemas do gênero, essas coisas eram preservadas em papiros ou às vezes, escritos até em pedra, em madeira, e, às vezes, esse suporte estragava, então tem textos que faltam palavras, né? Enfim, existe uma série de problemas. Mas, desconsiderando esses detalhes, né, isso acaba sendo um detalhe na obra do Platão, porque os 36 diálogos chegaram para a gente. O que vai acontecer, principalmente no século XIX, é uma discussão toda de se alguns desses diálogos realmente seriam dele, ou se alguns daqueles seriam coisas de neoplatônicos, porque depois, né, da morte do Platão surgiu uma escola neoplatônica que durou 500 anos e que um monte de pessoas que escreviam coisas, mas em geral reproduzindo o próprio texto do Platão, mas se questiona se alguém lá não se entusiasmou a escrever um diálogo que não existia, né? E que seria atribuído ao Platão, mas que não seria dele. Mas, enfim, tirando esses detalhes todos, é uma obra imensa, é uma obra de 36 diálogos. Tem gente que passa a vida inteira estudando essa obra, porque é uma obra complexa, esses diálogos também não são simples, né? Eles tratam de questões muito delicadas, né? E que desse conjunto de diálogos, alguns são os que a gente falou na aula retrasada, na semana retrasada. Por quê? Porque são os diálogos eminentemente socráticos, que são diálogos onde Sócrates faz uma série de perguntas, coloca as pessoas na berlinda, e, em geral, eles terminam num ponto de interrogação, na ignorância, né?
sem dar uma resposta ao que é aquilo que o Sócrates estava perseguindo. Então, no banquete, por exemplo, ele fica perguntando o que é o amor, o que é o belo, o que é o amor e tal, aí chega no final, ele até conta um mito lá da Diotima, mas fala, ó, pode ser que isso aqui seja mais ou menos a explicação do que é o amor, mas é um mito, quer dizer, não é o que é o amor, né? Então, para saber o que é o amor, o diálogo termina e não diz, tá? Então, são os diálogos aporéticos, que são os diálogos socráticos. Pois bem, a gente tratou isso na aula anterior. Agora, o que a gente vai tratar? A gente vai tratar dos outros diálogos do Platão, que são diálogos que já não são mais aporéticos. Eles não terminam mais num ponto de interrogação. Eles terminam, ao contrário, eles terminam numa resposta. Tá? Só que uma coisa que já se sabe que é muito nítida é que assim, essa resposta não tem nada a ver com Sócrates. Apesar do Sócrates ser o personagem que está colocado lá nos diálogos, né? Esse Sócrates aí não é o Sócrates de verdade. O Sócrates ele nunca chegou a uma resposta. Quem chegou à resposta foi Platão. Tá? Então, nesse momento, a gente entra efetivamente naqueles diálogos que são reconhecidamente, primeiro, escritos por Platão, tá? Todos os 36, a princípio, foram escritos por ele, né? Mas escritos por Platão, mas não mais representando o pensamento do Sócrates, mas representando o pensamento original do Platão, por intermédio da boca do Sócrates. Mas o Sócrates ali é uma espécie de personagem, só está ali para representar aquilo que, no fundo, quem pensa é o Platão, não é o Sócrates. Então, isso é a marca da obra específica do Platão. Existe um pensamento platônico que não tem nada a ver com Sócrates, ou só usa o Sócrates como um personagem para trazer à tona o seu pensamento, né? Mas que foge completamente do pensamento do Sócrates. Essa que é a ideia. Existe um pensamento do Platão que foge completamente do pensamento do Sócrates. E a respeito dessa obra específica do Platão, existem, então, mais de 1.500 anos de gente discutindo, né? Então, essa é a grande dificuldade. Por isso, eu só consigo trazer para vocês aqui alguns elementos que eu filtrei e que eu falei, bom, eu vou tratar disso porque é o núcleo, é a coisa mais importante, talvez, ou pelo menos na minha perspectiva, no meu ponto de vista, talvez seja a coisa mais importante da obra do Platão, né? E quais que são, então, essas três coisas que eu vou trazer para vocês, né? A primeira coisa é a coisa mais batida da obra do Platão, que é reconhecidamente aquilo que é a contribuição mais clara do Platão para a filosofia, que é a chamada teoria das ideias. Então, o primeiro aspecto importante do Platão, ele pode ser resumido nesse tópico, teoria das ideias, e eu vou tentar explicar daqui a pouquinho para vocês o que é essa teoria das ideias. O segundo tópico que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês é um tópico da obra do Platão, que é trazido à tona por meio da análise que um autor contemporâneo faz do Platão, que é o Michel Foucault, que é um autor do século XX, morreu em 84, tá? Então, qual que é esse aspecto? É um aspecto que eu já comecei a falar dele em relação ao Sócrates, porque é o Sócrates que inaugura esse negócio, mas que é o quê? É o aspecto em que essa filosofia socrático-platônica, ela inaugura a ideia de uma subjetividade humana, de uma subjetividade que é exatamente aquilo que representava o tal do demônio socrático, que ficava obrigando ele a perguntar coisas e chegava numa hora que ele destruía tudo que todo mundo pensava a respeito das coisas, né? E chegava numa interrogação individual, pessoal dele, questionadora, que questionava inclusive as leis da cidade grega e a religião grega, colocava em xeque se existiam os deuses gregos. Daí aquele elemento subversivo que eu frisei na aula anterior, tá? Mas, enfim, o Platão vai dar um novo passo nesse campo da subjetividade. E esse é o segundo aspecto que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês dele, tá? E o terceiro aspecto é um aspecto bastante polêmico a respeito da obra do Platão, e é um aspecto bastante
que a discussão é bastante contemporânea, assim, é uma discussão que nunca existiu, é uma coisa que existe de 50 anos para cá que se discute, né? E seria a hipótese levantada pelo Giovanni Reale, que é um filósofo italiano, né? Ele levantou a hipótese de que existiria uma obra não escrita do Platão, que seria uma obra que o próprio Platão teria feito questão de não escrever, assim como Sócrates não escreveu nada, teria uma parcela da obra do Platão que ele fez questão de não escrever, porque seria a parte mais importante do pensamento do Platão, e as coisas mais importantes o Platão vai dizer que não podem ser escritas, que elas têm que ser faladas para o aluno e têm que ser conversadas no tete-a-tete. São coisas que a escrita não dá conta de responder, né? Essa crítica que o Platão faz à escrita, ela está num diálogo que se chama o Fedro, né? Então o Platão ele faz uma crítica violentíssima da escrita, dizendo, olha, a escrita é um lugar que quando eu coloco meu pensamento ali na escrita, meu pensamento morre. Ele não consegue se defender. Então se alguém lê um texto meu, né, e começa a criticar o meu texto não se defende. Agora, se ele estiver conversando comigo e eu expuser uma ideia, se a pessoa criticar a minha ideia, eu me defendo, né? E inauguro um debate, um diálogo em torno das ideias que estão sendo colocadas ali. Então, para o Platão, a escrita ela é uma maneira de representação do pensamento que ela é morta, que ela está consolidada, ela é do jeito que escreveram e não vai, as letras não vão sair do lugar, não vai mudar nunca, né? Enquanto a oralidade, a conversa, o diálogo, o tete-a-tete, ela é um pensamento vivo, que é capaz de dialogar, de discordar e de evoluir, né? Coisa que a escrita não consegue. A escrita platônica ela só evolui por quê? Porque o Platão adota o diálogo como metodologia de escrita. Então também existe uma tensão dentro da escrita do Platão, que é justamente o Sócrates conversando com seus interlocutores, né? Mas o que o Sócrates falou está ali, o que os interlocutores falaram está ali, e aquilo está morto, né? Se você trouxer uma nova pergunta aos diálogos de Platão, os diálogos não vão poder responder nada. Se a gente levar para a apologia essa pergunta que o Hegel e que o Kierkegaard fazem, né? Dizendo o seguinte, porra, mas o Sócrates realmente não estava errado? Ele não condenou as divindades e as leis gregas, né? O diálogo não vai responder nada para a gente, né? O diálogo não tem vida, né? Então, essa crítica da falta de vida que vai fazer com que o Platão tenha, então, escolhido relegar uma grande parte da sua obra a uma parte não escrita. Se é não escrita, como é que a gente conhece? Primeiro, porque alguns alunos e sucessores do Platão, próprio Aristóteles, vão falar dessa obra não escrita e vão tentar explicar alguns dos elementos mais importantes. Isso está principalmente no Aristóteles, na Metafísica, onde ele vai tentar explicar uma teoria do Platão, que era uma teoria que envolvia a ideia da existência de um bem absoluto, de um bem supremo, e de uma espécie de demiurgo, de divindade, de Deus, né, que seria aquele que, a partir do bem absoluto, cria as próprias ideias. Então, antes da teoria das ideias, teria um demiurgo que, a partir do bem, cria cada uma das ideias. As ideias, por que elas são múltiplas? Né? Porque elas são criadas a partir de um uno, que é o bem absoluto. Evidentemente, essa ideia desse bem absoluto e desse demiurgo, né, no neoplatonismo, que a gente vai ver depois, vão ser a base do cristianismo platônico, assim, né? Quer dizer, esse bem absoluto vai ser Deus, né? E o demiurgo, na verdade, é a obra divina, né? Então, vejam a importância desse elemento da obra não escrita, mas, enfim, inicialmente, só falar para vocês, são 3 aspectos, e eu vou tentar desenvolver alguns tópicos em relação a eles para tentar explicar para vocês, tá? No slide tem algumas coisas lá da vida do Platão, né? Então ele vinha de uma família aristocrática, estudou com os maiores sofistas do seu tempo, inclusive estudou com Sócrates, né? Na juventude escreveu poesia e tragédias, então ele era um grande escritor, por isso também os 36 diálogos, porque ele sabia escrever muito bem. Os diálogos de Platão são uma maravilha literária, assim,
É um prazer você ler aquelas coisas que são muito bonitas, muito bem articuladas. São grandes trabalhos literários, são grandes peças teatrais. Tem gente que enfatiza esse aspecto, né? Da representação da obra do Platão, como se o Platão tivesse o tempo inteiro interpretando e não, no fundo, fazendo um texto sério, filosófico, né? Mas, enfim, são leituras, tá? Ele foi o mais renomado discípulo do Sócrates, ele era 30 anos mais novo do que o Sócrates, né? E viveu com ele ao longo de 8 anos. Ele foi aluno de Sócrates dos 20 aos 28 anos de idade, e quando ele tinha 28 anos de idade, Sócrates é morto, né? Depois de passar por aquele processo, ele é executado, né? E assim, essa morte do Sócrates vai ser um ponto muito relevante, assim, e que vai trazer grande impacto na vida do Platão. O Platão, por exemplo, a obra política dele, que está na República, né? Ele critica violentamente a democracia, né? E ele vai defender a aristocracia como a melhor forma de governo. Um dos motivos por que ele critica violentamente a democracia é porque foi no regime democrático que o Sócrates foi executado, né? Então, a democracia, como uma vontade de maiorias, ela tem esse inconveniente. Às vezes, as maiorias massacram uma minoria, né? Isso, enfim, tem uma importância histórica muito grande para a gente estar falando isso nesse momento histórico que a gente viveu nos últimos 4 anos, assim, né? Como esse discurso, né, de que as maiorias deveriam massacrar quem não tem tanta força, assim, como ele veio ganhando importância, né? Enfim, isso é uma deficiência da democracia, ela pode dar abertura para isso, não que necessariamente ela vá dar sempre abertura, mas no caso do Sócrates, ela deu deu espaço para a morte do Sócrates, né? E o que foi um trauma na vida do Platão. Tanto foi um trauma que ele sai de Atenas, ele vai para Megara, e aí ele vai influenciar pessoas, e vai ter relacionamento com pessoas dessa escola megárica, que eu falei para vocês que eram socráticos, né? E depois ele vai para Cirene, vai ter contato com os cirenaicos também, que era uma outra escola socrática, né? E, por fim, ele vai estudar matemática com os pitagóricos, e a matemática vai ter uma influência violentíssima na obra do Platão, tá? O próprio ideia, o mundo das ideias, num certo sentido, ele vai dialogar com essa coisa da matemática, mas, principalmente na obra não escrita, porque vão existir 2 conceitos que provavelmente eu não vou ter tempo de trabalhar aqui com vocês, mas a ideia do uno, que seria o bem absoluto, e das díades, né, que são duplas, e ele vai dizer que a dupla mais importante é a dupla que cria a realidade, que é o grande e o pequeno, né? Tudo que existe no real, ele tem uma grandeza e uma pequenez. E esse grande e pequeno é uma díade que concretiza as ideias do uno na própria matéria, tá? Isso aqui, daqui a pouquinho, a gente vai ver um pouquinho no mundo das ideias e acaba resvalando essa discussão da matemática, como que a matemática entra no trabalho do Platão, tá? Aí ele volta a Atenas, depois de passar por essas experiências, e cria a academia. Esse nome academia, originalmente, então, é o nome da escola que o Platão criou, onde ele discursava para os seus discípulos e, né, pretendia ensinar filosofia para as pessoas. Ele não abriu mão também de uma pretensão política. Para Platão, quer dizer, a política era o suprassumo da realização da filosofia. Ele achava que quem governava deveria ser um aristocrata, né? Deveria ser uma pessoa só, e essa pessoa só deveria ser um filósofo, né? A ideia dele era um pouco essa, de que esse rei deveria ser um filósofo e que os filósofos deveriam ser reis e os reis deveriam ser filósofos. E aí, para tentar colocar isso em prática, ele vai para Siracusa, que é lá no sul da Itália, e tenta educar um tirano de Siracusa que se chamava Dionísio, tá? Ele pretendia tornar esse cara um rei filósofo, mas ele descontentou o tio do jovem Dionísio, que era o rei de verdade do período, né? O tio do jovem lá, que seria o seu sucessor, né? E o Dionísio expulsou o Platão de Siracusa, inclusive tentando vendê-lo como escravo. Ele escapou dessa por força de alguns amigos dele que acabaram livrando a cara do Platão, mas quase que ele se deu mal lá, tá? Pois bem, do ponto de vista teórico, a primeira coisa que a gente vai tratar do Platão
é a questão da teoria das ideias. O que é a teoria das ideias? Eu resumiria para vocês da seguinte maneira, tá? É a teoria com a qual ele tenta resolver o problema da physis, o problema da física dos pré-socráticos. Os pré-socráticos diziam o quê? Parmênides, tudo é uma coisa só. Só existe a essência, ela é imutável, não se move, é absoluta. E o Heráclito, em contrapartida, dizia: não, tudo é movimento, é só olhar para o rio e ver que a água não para de mudar de lugar e que as pessoas também envelhecem. Tá? Então chegou-se num embate entre as pessoas que defendiam a unicidade e aqueles que defendiam a pluralidade e o fluxo contínuo. O que é a teoria das ideias? É a teoria que vai equacionar essas duas coisas. Eu acho que a forma mais simples de entender o que é a teoria das ideias é essa. Como assim vai equacionar, professor? Olha, é o seguinte, o Platão vai trabalhar uma dualidade. A teoria das ideias é uma teoria dualista, que vai contrapor ao mundo físico um mundo das ideias. Então, para o Platão, existem dois mundos. Tem o mundo físico, onde está o rio, as pessoas, as matérias e tudo mais, e existe o mundo das ideias. Pois bem, o que acontece no mundo físico, no mundo material? Acontece exatamente o que o Heráclito dizia. Ou seja, o rio nunca para, o homem envelhece, as coisas mudam, as coisas acontecem, tudo se transforma, tudo é puro fluxo. No mundo físico, é isso que acontece. E no mundo das ideias, o que acontece? No mundo das ideias, só existe a ideia de rio, que é algo que nunca vai mudar. E rio é rio. Né? O rio físico de verdade no mundo da matéria, ele é uma cópia da ideia de rio imperfeita. Como ele é uma cópia imperfeita, ele está em permanente transformação e qualquer hora pode ser que o rio seque e desapareça. Então, as coisas no mundo da matéria, elas são cópias do mundo das ideias e, por serem cópias, são mal feitas, são mal acabadas e podem ser, inclusive, que desapareçam. Mas a ideia em si de rio nunca vai desaparecer, por mais que um rio físico desapareça e seque. Né? A ideia de rio nunca vai desaparecer. Então, a teoria das ideias é a maneira do Platão equacionar o problema da física anterior a ele. Né? Quer dizer, e como que ele descobre isso? Né? Ele descobre isso por intermédio do auxílio do próprio Sócrates. Então, o que o Sócrates descobriu? Né? Ele descobriu aquela coisa de ficar perguntando, né? Não, mas o que é o belo? O que é a justiça? O que é isso? O que é aquilo? Só que o Sócrates ele chegava numa aporia. No final das contas, ele dizia: olha, eu não sei o que é. Eu só sei que eu não sei. Eu só sei que eu nada sei. Né? O que o Platão faz? Ele pega essa condição de ignorância do Sócrates, de sei que nada sei, e fala assim: Sócrates, olha só, dá para você saber sim. Como é que você faz para saber? É só você parar de olhar para as coisas concretas da natureza física e você passar a olhar para as ideias. Porque nas ideias você tem a constância, você tem a regularidade, você tem a manutenção da ideia. Né? A ideia nunca muda. Então, o Sócrates ele não teria entendido a totalidade do lugar onde ele poderia ter chegado. Em vez de terminar os seus diálogos com ponto de interrogação e com uma marca de ignorância, né, o que o Platão está falando? Olha só, vamos colocar alguma coisa nesse lugar dessa ignorância. O que é essa coisa que dá para colocar aí? Essa coisa que dá para colocar aí são as ideias. Por quê? Porque essas ideias existem. Né? Existe um mundo onde essas ideias são. Então, para que a gente conheça as ideias, o que precisa fazer? Precisa simplesmente fazer um exercício de se descolar do corpo, se dar autonomia para a alma e deixar a alma entrar no mundo das ideias para reconhecer o que as ideias são. Se você conseguir entrar com a sua alma no mundo das ideias, você vai conhecer a beleza, você vai conhecer a ideia de justiça, você vai conhecer a ideia do amor. Né? Você vai conhecer todas as ideias que o Sócrates dizia que não tinha como conhecer. O Platão vai dizer, dá para conhecer. É só se deixar entrar nesse mundo. Tá? Então, a partir dessa perspectiva
de que existe esse mundo e de que você consegue chegar lá por algum método, né? A própria dialética é um método discursivo que leva a gente para o mundo das ideias, por intermédio do diálogo, do debate de ideias, a gente chega no mundo das ideias a partir dessa depuração, dessa maiêutica aí que pare, então, ideias, né? O que acontece? Você mexe naquele tópico que eu falei para vocês, que era o segundo tópico importante da obra platônica. Ou seja, a questão de que se Sócrates inventou uma subjetividade, que era uma interrogação daquelas perguntas que o demônio ia jogando na cabeça dele, o que o Platão faz? Ele fala assim, olha só, tudo bem, o demônio joga as perguntas na cabeça, mas tem uma hora que você tem que jogar o demônio fora e você tem que realizar um exercício de ascensão da alma. Quando você conseguir fazer tua alma subir, se elevar, ela vai chegar onde? Ela vai chegar no mundo das ideias. E chegando no mundo das ideias, se abre para você o conhecimento daquilo que você achava que não era possível conhecer, que o seu demônio dizia que você só ia ficar em perguntas vazias. E não. Existe um lugar onde a gente chega e a gente conhece. Tá? Esse lugar é o mundo das ideias. Então a ideia, ela para o Platão, a gente tem que fazer um exercício histórico. A gente não pode achar que a ideia é aquilo que hoje, em 2023, a gente associa com a palavra ideia. A gente costuma associar a ideia com uma coisa que está dentro da minha cabeça, dentro da cabeça de vocês. Tá? Para o Platão, não. Para o Platão existia um mundo das ideias. Do mesmo jeito que a gente tem um mundo físico, que tem praia, areia, piscina, sei lá o que tem, casa, cavalo, bicho e tal, não sei o quê, existe um mundo das ideias. O que tem nesse mundo das ideias? Tem a ideia da casa, a ideia da piscina, a ideia da praia, a ideia do cavalo, a ideia do belo, a ideia do justo, todas as ideias estão lá. Mas esse mundo, para o Platão, era uma coisa, né, que a gente não pode dizer que é física, porque não é física, mas ela existe junto com a física. Então, o Aristóteles vai chamar isso de quê? Vai chamar de metafísica. Vai chamar isso de um mundo que está para além daquilo que você consegue enxergar. Tá? Está para além do que consegue enxergar com os olhos do olho do rosto, mas consegue enxergar com a projeção do pensamento da mente. Então, a alma ela é capaz de entrar no mundo das ideias. E lá dentro a gente vai conhecer o que é o justo, o que é a virtude, o que é o belo, etc, etc. Tá? Então, o Platão ele cria um mundo, né, daquilo que a gente poderia chamar de um mundo dos entes. O que são os entes? São as ideias corporificadas. Né? Elas não são matéria, não são sólidas, são pensamentos, mas um pensamento é uma coisa também concreta. Né? Essa é a tese do Platão, de que um pensamento também é concreto. A gente não enxerga, a gente não vê, não consegue cheirar, não consegue pegar, mas elas são tão concretas quanto o cocô do cavalo. Né? Essa aqui é um pouco a tese. Né? Então, para o Platão, o que vai acontecer? Esse mundo das ideias vai ter ideias e vai ter 6 características das ideias. Depois eu posso até acrescentar aí no slide, tá? Mas para ele, as 6 características da ideia. Primeiro, elas são inteligíveis, tá? Você é possível de entender as ideias por meio do pensamento. Elas são incorpóreas, então a ideia não é corporal. A ideia de cavalo não é o corpo do cavalo, é uma ideia abstrata, dentro da qual o cavalo baio tá, o cavalo alazão tá, vários cavalos estão lá dentro, então ela não é corpórea, ela é incorporal, ela é inteligível, a gente consegue entender. Ela é o ser no sentido pleno, por quê? Porque ela consegue abranger todos os seres. Então, dentro da ideia de triângulo, tem todos os triângulos, tem o triângulo escaleno, tem o triângulo reto, tem o triângulo, todos os triângulos estão lá dentro, e ela é uma ideia só que consegue abranger todos eles. Ela é imutável, porque a ideia de triângulo faz 3.000 anos, e não vai mudar. A ideia de triângulo a gente sabe o que é. Ela não muda, né? Ela existe por si, né? Por quê? Porque a ideia é uma coisa autossubsistente, isso é uma coisa um pouco mais difícil, mas a gente pode retomar essa perspectiva de que a ideia existe por si, e ela é única. Né? Não existe 2 ideias de cavalo, existe uma ideia de cavalo só. E dentro dessa ideia de cavalo, a gente coloca todos os cavalos que forem preciso enquadrar, a gente coloca dentro dessa ideia. Então,
A ideia ela é um ser determinado, né? Ela tem qualidades e que fazem ser diferente do outro. Então, o cavalo, a ideia de cavalo, tem qualidades que fazem com que o cavalo não seja um cachorro, com que o cavalo não seja um poste. Né? Então, tem qualidades na ideia que fazem com que a ideia seja aquilo que ela é. O vermelho é uma cor, é uma ideia. E o vermelho não é o amarelo, não é o verde, não é o branco, não é o preto. Quer dizer, a ideia ela tem qualidades. Apesar dela ser invisível e dela ser intangível, né? Quer dizer, ela tem qualidades. O triângulo tem 3 lados. Não tem 4, nem é um círculo. Quer dizer, as qualidades estão na ideia. E essas ideias não mudam. Triângulo é triângulo hoje, há 100 anos, há 1000 anos, há 5.000 anos. Essas ideias não mudam, elas são imutáveis. Então, o que é isso que o Platão conseguiu criar com esse mundo das ideias? Isso é o sonho do Parmênides. Só que o Parmênides não soube colocar dessa maneira, né, um pensamento do que seria um mundo onde as coisas não mudam. E por que o Parmênides perseguia um mundo onde as coisas não mudam? Porque ele queria criar um conhecimento que não fosse doxa, vocês lembram? Ele queria criar um conhecimento absoluto a respeito das coisas. Tendo o mundo das ideias, eu consigo criar um conhecimento absoluto. Como é que eu faço isso? Eu entro no mundo das ideias e vou conhecer o triângulo. Vou conhecer as regras matemáticas lá de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pronto, estou conhecendo. E esse conhecimento, ele é absoluto, ele não vai mudar nunca. Tanto é que vocês estudam até hoje lá a lei do Pitágoras, né? E ela vai valer universalmente. Daqui a 15 mil anos a lei do Pitágoras vale. Né? Então, isso é um conhecimento universal absoluto. Por outro lado, isso não pode negar o fato de que existe uma materialidade, né? Que é o mundo físico. Tem uma materialidade do mundo físico e tem meio que um suprassensível, um lugar onde as ideias estão. Tá? Essa coisa de materialidade suprassensível não está muito bom aqui, não. Vou dar uma mexida aqui. Mas é aquilo que não podemos ver, mas que é a ideia, que é a essência das coisas. Tá? E isso explica, então, por que existe um fluxo da matéria, como dizia o Heráclito, o Empédocles, que dizia que a matéria era a terra, água, fogo e ar, né? Mas, por outro lado, há uma estabilidade da essência, do mundo das ideias, onde a ideia de cavalo sempre vai ser ideia de cavalo. E mais do que isso, a força desse mundo das ideias é tão grande que a ideia de cavalo exige que o cavalo tenha cavalinhos, que o jacaré tenha jacarezinhos, que a cobra tenha cobrinhas. Né? A força das ideias é tão grande que ela obriga os bichos a terem bichos iguais a eles. Porque você pensando que tudo é água, terra, fogo e ar, você cria um problema, que é o seguinte: por que não nasce filho de jacaré com elefante? Se tudo é água, terra, fogo e ar, pô, é só misturar os dois e vai nascer um jacafante aí. E não nasce, não existe isso. Por que não existe? Porque existe uma ideia de jacaré, existe uma ideia de elefante, mas não existe ideia de jacafante. Então, como não tem ideia de jacafante não existe. Olha a força das ideias e como essa teoria das ideias ela consegue explicar de uma maneira sólida, né, aquilo que acontece no mundo físico. Né? Por isso a força dessa teoria das ideias, que é uma teoria que vai ser, durante muito tempo, vai ter uma imensa influência. Tá? Mas como a gente vai ver na semana que vem, também vai ter alguns críticos. O Aristóteles vai ser um que vai descer, né, a lenha nessa coisa de teoria das ideias. Mas aí a gente vai ver como que ele também safa disso, sem perder todo esse ganho que a teoria das ideias traz para a gente. No fundo é isso. A teoria das ideias ela equaciona um problema que os pré-socráticos não conseguiram, de explicar por que o mundo é do jeito que é e tem estabilidade no mundo, apesar de existir fluxo também no mundo. Né? Existe fluxo porque é fluxo da matéria, mas existe um mundo das ideias onde não tem fluxo nenhum. É isso que a teoria das ideias conseguiu, então, abranger. Tá? Falando daquela segunda questão platônica, então, olha o que acontece. O Sócrates deixa de ser alguém que só pergunta, nesses diálogos de maturidade do Platão, né? E ganha uma sofisticação, ele passa a defender uma teoria das ideias extremamente sofisticada, o que se vê em alguns diálogos, principalmente no Fédon, na República,
também um pouquinho no Fedro, né? Mas no Parmênides, né? São diálogos, daqueles 36 que eu falei para vocês, são diálogos que já se trata de uma fase madura do Platão, onde, no fundo, o Sócrates só está ali como personagem, porque aquilo não tem nada a ver com Sócrates. Né? A teoria das ideias não tem nada a ver com Sócrates, isso é puramente Platão dizendo o que ele acha a partir do personagem Sócrates. Né? Então, a ideia deve dar conta da unidade na multiplicidade. Olha que interessante. E, com isso, o que ele faz? Além de ele envolver as teorias do Heráclito e do Parmênides, e também do Empédocles, que falava dos 4 elementos, o que mais ele envolve? Ele envolve também a teoria do Demócrito, que eu não sei se vocês lembram, mas é o primeiro que falou de átomo. Por quê? Porque a ideia ela é um átomo, é um uno, que consegue colocar no mundo um múltiplo. Olha que interessante. Né? Então, o átomo, que é a origem da multiplicidade das gotas d'água num balde, ela é a ideia de água, que é inicialmente atômica e se passa a ser uma pluralidade a partir do momento que os átomos se multiplicam. Isso é muito interessante. Isso é tão interessante que até o século XIX isso vai exercer influência no pensamento, não só da filosofia, mas também da física e da matemática. Tá? São pensamentos, então, muito interessantes. Por outro lado, vai se dizer em vários momentos que o Platão também é um cara que não inventou nada, entendeu? Ele pegou o Parmênides, juntou com o Heráclito, com o Empédocles, com o Demócrito, e ele mesmo não inventou nada, porque todo mundo já tinha inventado os elementos, o fluxo, a ideia de permanência, de ser, né? Essas coisas todas já estavam aí, né? Agora, não deixa de ser um brilhantismo absurdo, né? Alguém pegar tudo que está tudo solto, aparentemente desconexo e aparentemente paradoxal, né? E juntar tudo numa teoria só. Né? Então, realmente, é uma coisa brilhante a criação dessa teoria das ideias. Tá? Como é que essas ideias são descobertas? Né? Vão pelo método socrático, que é você pegar um adjetivo, como belo, por exemplo, e começar a perguntar o que é o belo, até chegar numa ideia que resuma o que é o belo, o que é o justo, o que é o bom, que é o que vai ser realizado nesses diálogos mais de característica platônica. Né? No Parmênides, vai ter uma hora lá que o próprio Platão vai se voltar um pouco contra a teoria das ideias e vai falar assim, mas se é assim, então tem ideia de tudo? Tem ideia de caroço, tem ideia de lama, tem ideia de sujeira, tem, né? E aí o Sócrates ele fica meio encurralado, assim, porque a princípio ele vai achar que só existem ideias de coisas bonitas e boas e belas, né? Mas, no fundo, a resposta que deveria ter sido dada ali é a seguinte: tem ideia de tudo. Tem ideia até de carrapato, tem ideia de pulga, tem ideia, né? Tudo tem ideia, né? No fundo, o Platão não teve essa coragem de dizer que tinha ideia também do sujo, do feio e tudo mais, mas é uma coisa que, com o tempo, evidentemente, vai ficar claro que tem, né? Os conceitos, né? A ideia de que existem conceitos que conseguem explicar o que é a pulga, o que é, né? Qualquer porcaria que for sujeira, a lama, o buraco e tal, tem que ser como explicar isso, né? E aí o passo de afirmar que existe ideia por tudo não foi dada por ele, mas a pergunta foi colocada lá no diálogo Parmênides, né? Então, o belo, essas coisas passam a ser uma realidade ontológica. Aí, de vez em quando, a gente vai passar a falar desse termo ontologia. Né? O que é ontologia? É um ramo da ciência que diz que o ser existe. Tá? Eu vou deixar isso para falar melhor um pouquinho na próxima aula, porque ontologia tem a ver também com o próprio Aristóteles, e a gente vai poder pegar isso um pouquinho melhor, tá bom? Mas, enfim, cada ideia em si mesma não se confunde com outra, né? As ideias parecem múltiplas quando em combinações com ações, mas, no fundo, elas são unas, né? E o que é capaz de atingir a ideia é aquilo que o Platão vai chamar de dianoia, que é aquilo que se faz quando se dialoga, que é a construção de um pensamento. É você ficar raciocinando por intermédio de perguntas e respostas do diálogo até chegar nesse mundo das ideias. E aí existe o famoso mito, né, da caverna, então, que o que faz o homem quando ele pensa, quando ele promove o diálogo socrático, a dianoia, né? Ele sai de um ambiente onde a gente só veria sombras e tem acesso ao mundo onde efetivamente estão as coisas reais. O que são as coisas reais? São as ideias, tá? O mundo físico, que a gente
a princípio acha que é o real, seria uma simples cópia mal feita das ideias, que é efetivamente o que há. Então, eu vou tentar fechar por aqui, tá? A teoria das ideias, ela vai chegar a uma coisa que prevê 3 níveis, tá? Existem 3 níveis, então, no mundo. Existem, por exemplo, em relação a uma cama, quais que são os níveis? Há uma ideia de cama, no mundo das ideias, que é perfeita, que é divina, que é, né, imutável e tudo mais, que toda cama pertence, faz parte dessa ideia. Né? Aí depois tem a minha cama, que já é uma cama de segunda categoria, por quê? Porque ela é feita de madeira, ela é feita de prego, é feita de colchão, de não sei o que são coisas que daqui a 30 anos eu vou ter que jogar fora, vou ter que trocar, então, porque vai estragar, o marceneiro fez porque não existia. Então, isso é o mundo da mutação do Heráclito. São coisas que surgem no mundo, alguém fabricou uma cama, e daqui a 30 anos ela não presta mais, alguém vai queimar aquela madeira de fogueira. Né? Então, esse mundo do fluxo, que são coisas imperfeitas, que simplesmente copiam a ideia de cama, mas que não chegam perto da ideia de cama. Por quê? Porque a ideia de cama é infinita, é imutável, é perfeita e não tem para ninguém. Tá? E ainda existe uma terceira forma, mais degenerada ainda, de cama, que é uma pintura de cama. Porque numa pintura de cama não dá nem para a gente deitar e dormir. Né? Então, o Platão, principalmente na República, ele vai trabalhar essa ideia do terceiro nível, que seria o nível do simulacro. E quem cria as coisas nesse nível do simulacro seria, em grande medida, os atores, os artistas. Né? Por isso, na República, o Platão vai dar uma queimada na arte, vai dizer que deveria ser proibido ter artistas, não tanto em relação ao supérfluo, assim, ao embelezamento da vida, aí pode ter artista, mas artistas educadores, é isso que ele tem medo, de você usar aquilo que um artista cria para você educar as crianças da polis, né? Isso aí realmente deveria ser proibido, tá? E aí, dessa maneira, eu pretendo ter explorado minimamente os 3 aspectos que eu queria trabalhar com vocês, né? O primeiro é esse que eu me detive mais tempo, que é esse problema da teoria das ideias, né? Depois vocês podem ler os slides com mais calma, se tiver pergunta a gente pode retomar no início da aula que vem alguma questão em relação a isso, né? Entender o que é esse mundo das ideias, como é que funciona e tudo mais. O segundo problema, que já está meio subentendido por aqui, né? De que a subjetividade socrática ela morria numa pergunta e na ignorância, e o Platão, para colocar alguma coisa nesse lugar, ele cria um mundo que a gente passa por um ritual para chegar nele. Então, ele é um mundo para além daquilo que está efetivamente na minha frente, que é um mundo sagrado, é um mundo divino, é um mundo das ideias, né? Para melhorar, tá? E aí eu vou explorar um pouquinho isso um pouquinho melhor também na aula que vem. E a terceira questão é essa que, efetivamente, era difícil a gente entrar aqui, porque o que eu queria dizer para vocês é só que existe isso. Existem teorias contemporâneas do Platão que vão destacar essa dimensão não escrita da obra dele, que eles vão chamar de segunda navegação, né? E chamando a atenção para alguns lugares onde essa oralidade se manifesta. Por exemplo, existe um dos últimos, o penúltimo diálogo do Platão, se sabe que é o Timeu. No Timeu, ele vai discutir um pouquinho essa coisa da díade, da mônada e do demiurgo, né? Que seria esse Deus que faz as coisas. Porque, na verdade, se existem esses 3 mundos, quer dizer, existe uma pergunta que é, primeiro, como é que a ideia de cama vira madeira, ou pelo menos a ideia de árvore, vira madeira e tal, e aí o Platão vai ter que colocar esse demiurgo aí, que é quem cria essa realidade das matérias-primas básicas, né? E, por outro lado, também tem o problema de quem criou as ideias a partir do Uno, né? E aí o demiurgo também seria essa pessoa que cria a ideia do cachorro, do cavalo, do elefante, e não cria o jacafante. Então não vai ter jacafante. Vai ter jacaré, vai ter elefante, mas jacafante não tem. Por que não tem? Porque o demiurgo não criou. Né? Então a explicação do Platão, para fechar o sistema dele, tem que ser essa. Tem que ser colocar um demiurgo aí no meio, né? E quando a gente chegar lá no século XVIII, lá a gente vai ver que uma série de pensadores lá, já no 17, já Descartes e tal, vão ter que ressuscitar esse demiurgo. Tem coisa na filosofia que não fecha
se você não colocar um Deus aí no meio. Lugares onde estão esses pensamentos, na carta 7, que é uma carta de Platão, onde ele fala bastante dessa coisa da oralidade, né? Na metafísica do Aristóteles, e também no Fedro, quando ele faz alguns questionamentos contra contra a escrita, né? Valorizando a oralidade em detrimento da escrita, né? O Aristóteles vai dizer que um dos motivos por que o Platão não escreveu essas ideias dele foi porque ele deu uma palestra falando do demiurgo, da mônada e da díada, e diz que teve a maior confusão. E ele não queria entrar numa confusão parecida com a que o Sócrates entrou, né? Que acabou resultando na morte e numa recepção ruim da filosofia. A filosofia ficou com má fama depois do Sócrates, né? O Anaximandro e o Sócrates foram mortos, né? 2 filósofos foram mortos porque o Anaximandro defendia que a lua era uma pedra, que não era uma deusa, e o sol era uma pedra, não era o carro do Apolo. Aí mataram o cara, e o Sócrates foi o segundo que também acabou com o mesmo caminho. O Aristóteles não queria ir tão longe, né? Ele queria interferir na política e tal, mas não queria se indispor com a religião e com as crenças, né? Da sociedade grega. Tá bom? Pessoal, novamente, a gente percebe, né, que o tempo acaba ficando apertado, assim, dada o conteúdo, né, o volume de coisas que a gente tem que tratar, tá? Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta ainda, fique à vontade aí para abrir o microfone, perguntar alguma coisa. Deu para acompanhar? Como estamos indo? Eu acho que bem. É. Deu para acompanhar. Deu, mas